Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades, sugerido no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 13, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é gráfico, que pertence ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF69LP32 e EF69LP42 e os descritores D5 e D12. As habilidades destacadas referem-se à análise da construção composicional do gráfico como texto pertencente a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos e à seleção de informações e dados relevantes de fontes diversas e organização das informações necessárias em gráficos. Os descritores, por sua vez, correspondem à interpretação de texto com auxílio de material gráfico diverso e à identificação da finalidade dos gráficos na composição de outros gêneros textuais. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente a cópia do texto recomendado no livro de orientações para o professor em tamanho grande ou em slide. Esse recurso será necessário à vivência de situações que envolvem a produção, recepção e circulação do gênero textual gráfico. Por meio dessa vivência, os alunos poderão antecipar informações sobre a situação de comunicação, a finalidade e os suportes desse gênero textual. O título da pesquisa, seus objetivos e o nome do órgão que realizou a pesquisa contribuem para a ampliação das hipóteses e cooperam para a compreensão das motivações do emissor e do público leitor, bem como da seleção do gênero textual em questão para a divulgação desse texto. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1, 2 e 3. Os objetivos e a metodologia apresentados na questão 3 fazem parte da pesquisa que deu origem ao gráfico, que será estudado nessa sequência didática. Nesse sentido, entendê-los como parte do processo de produção do gênero textual funcionará como contextualização da situação comunicativa, promovendo maior esclarecimento sobre como 2 gêneros textuais distintos se articulam, ou seja, como a pesquisa serve à elaboração dos gráficos. Para que os alunos entendam essa relação, expliquem o que a metodologia representa no processo, assim como outras etapas da pesquisa. A superdica possibilitará a confirmação de hipóteses levantadas anteriormente, ressaltando elementos composicionais do gráfico.
Tendo isso em vista, concluam a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 4 e 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto. Os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente diversos gráficos de diferentes tipos, que servirão à ampliação de conhecimento dos alunos sobre as diversas formas de composição dos gráficos, as formas de organização das informações apresentadas neles e como elas influenciam na leitura e interpretação dos dados fornecidos por esse gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a leitura e compreensão dos gráficos apresentados na questão 1, os alunos devem mobilizar habilidades de interpretar texto com auxílio de material gráfico, posto que eles são compostos por barras de diferentes tamanhos, em cores diferentes, que exigem a capacidade de articular o código verbal e o não verbal para construir sentidos e interpretá-los. Os números representam dados coletados por meio de pesquisa e são registrados em percentual, e nesse sentido, é importante que os alunos estudem ou revisem os conceitos de porcentagem a fim de que ampliem sua capacidade de análise e interpretação das informações numéricas veiculadas por esse gênero textual. É pertinente recapitular o conceito de amostra que compõe a metodologia e explicar a relação dela com os dados percentuais. Analisem a possibilidade de um professor de matemática participar da aula para esclarecer dúvidas. Os gêneros textuais vinculados ao campo das práticas de estudo e pesquisa são importantes para a compreensão do mundo físico e da realidade social. Nessa perspectiva, o estudo dos gráficos da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil possibilita compreender os valores associados ao ato da leitura para os brasileiros e oportuniza ainda uma discussão sobre a relevância desse ato para a formação intelectual e moral do cidadão, os hábitos de leitura dos alunos, o acesso a livros diversos, dentre outras questões. O texto é lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, como destaca a BNCC. E, nesse sentido, é válido conversar com os alunos sobre os interesses do Instituto ProLivro ao promover a pesquisa. Considerando esses aspectos, prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2, 3 e 4. O texto do quadro Quer Saber Mais traz considerações acerca da finalidade desse gênero textual e ressalta seus elementos composicionais, os quais devem ser analisados nos diversos gráficos selecionados para a aula, a fim de que os alunos compreendam os tipos de gráfico e ampliem suas habilidades de leitura e interpretação desses textos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Os questionamentos propostos nas sugestões de orientações para o planejamento cumprem o papel de promover uma análise das informações explícitas por meio da comparação entre dados, que pode levar à formulação de hipóteses e à interpretação de informações implícitas. A mobilização dessas habilidades é essencial à construção de sentidos para os gráficos, e com o exercício dessas estratégias de leitura, os alunos ampliarão suas capacidades, de forma que se tornem autônomos e críticos em relação aos textos desse gênero textual que circulam na sociedade. Trata-se de fomentar uma formação que possibilite o trato crítico e criterioso das informações e dados, como destaca a BNCC. Tomando essas ideias como norte, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que propõem a releitura dos gráficos apresentados na questão 1.
Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Promover a reflexão sobre os hábitos de leitura do brasileiro para identificar ações mais efetivas voltadas ao fomento à leitura e ao acesso ao livro foi um dos principais objetivos da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que deu origem aos gráficos. Após a resolução da questão 3, conversem com os alunos sobre como esses dados podem contribuir para o alcance desse propósito e as conclusões acerca da leitura às quais é possível chegar com a interpretação deles. Para a realização da questão 4, os alunos necessitarão de dicionários ou acesso à internet para checarem suas hipóteses acerca dos significados das palavras respondentes e menções, que podem ser inferidos pelo contexto da pesquisa e pela compreensão do universo temático do gênero textual. Proponham reflexões sobre outras expressões dos gráficos, tais como atualização cultural, atualização profissional, nível de escolaridade e ensino superior, que contribuirão para a ampliação dos sentidos e a realização de inferências sobre o retrato da leitura no país. O texto do quadro Quer Saber Mais traz a sugestão de acesso à pesquisa completa, cuja leitura pode promover maior compreensão da problemática em questão, fornecendo subsídio para a resolução da questão 5. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento, compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias da charge, gráfico, grandeza diretamente proporcional, casos versus descaso, do chargista Irvan Cabral e da reportagem Casos de dengue em abril e maio de 2019 superam outros anos epidêmicos, do jornal Estado de Minas. Esses recursos contribuirão para a ampliação de conhecimentos sobre o gênero textual estudado. O autor da charge empregou elementos da estrutura do gráfico, isto é, a relação entre as grandezas diretamente proporcionais no plano cartesiano, para construir os sentidos do texto. O leitor, por sua vez, precisa reconhecer a composição estrutural do gráfico, associá-la aos elementos verbais e não verbais e resgatar informações referentes à imagem do mosquito para reconstruir os sentidos e compreender a crítica expressa no texto. Promovam essas reflexões e complementem com a leitura do quadro Só para Lembrar. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As orientações para a produção de um gráfico na questão 1 promoverá a vivência de uma situação de produção ligada à existência real desse gênero textual na sociedade.
Essa etapa envolve a própria interação social mediada pela pesquisa que dará origem ao gráfico, evidenciando as práticas sociais, ideologias e efeitos reais do gênero textual em estudo. Estimulem a aplicação da pesquisa a fim de que eles possam coletar e compilar dados para a criação do gráfico. Concluam a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. O momento da produção escrita do gráfico, proposta na questão 1, levará os alunos a refletirem sobre as possibilidades de uso permitidas pelo sistema para a construção desse texto, promovendo reflexões acerca do tipo de gráfico, a relação entre os dados, as cores e legendas, dentre outros elementos. A Superdica apresenta uma ferramenta digital que pode ampliar a participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem, incentivadas pela BNCC, no que se refere à mobilização de práticas da cultura digital para a expansão das formas de produzir sentidos. Nessa perspectiva, incentivem a escrita do gráfico, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. O momento da revisão dos textos deve proporcionar uma reflexão sobre o léxico e o conteúdo temático, a forma composicional, os aspectos ligados à organização textual e à construção da coesão e da coerência, dentre outros elementos, de modo a garantir que os gráficos fiquem adequados à divulgação. Vale ressaltar que coesão e coerência são estabelecidas de diferentes formas, conforme as particularidades do gênero textual. No gráfico, esses aspectos são construídos nas relações entre títulos, perguntas e números percentuais, pela relação entre os tópicos da pesquisa e o público-alvo selecionado para a participação e pelo tipo de gráfico e seus elementos. Tendo isso em vista, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. As habilidades de escrita devem ser desenvolvidas por meio de situações efetivas de produção. Nesse sentido, a produção escrita do gráfico passou pelas etapas de aplicação da pesquisa, de levantamento de dados e análise das informações obtidas. Nessa atividade, os alunos serão instigados a analisarem a consistência dessa escrita frente a um propósito claro de circulação e recepção dos textos. Conversem com os alunos sobre a revisão como parte relevante desse processo e solicite deles que escolham como compartilharão os gráficos, isto é, através de quais suportes e para qual público. Tendo isso em vista, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística.
Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo.